Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal UThermal e hoje, dando sequência às nossas aulas de Termodinâmica 2, nós vamos utilizar a equação de Clausius-Clapeyron para estimar a entalpia de vaporização de uma substância pura. Veja o que esse exercício nos diz. O trimetilgálio pode ser usado como gás de alimentação para o crescimento de filmes de arseneto de galho. Calcule a entalpia de vaporização dessa espécie a partir dos dados de pressão de saturação contra temperatura fornecidos na tabela abaixo. Perceba que esses dados foram obtidos desta referência que está na base da tabela, e nós temos uma faixa de temperatura que vai de 250 até 310 Kelvin, com pressões de saturação indo de 2,04 a 49,75 kPa. Então, para resolver este exercício, nós utilizaremos a equação de Clausius-Clapeyron. E um dos resultados que nós já obtivemos, que foi demonstrado no vídeo anterior da aula de número 2, a gente chegou à seguinte equação, que a derivada do ln de Psat em função de 1 sobre T, ela resultaria em menos ΔH de vaporização sobre R. Neste ponto, é importante ressaltar que no curso de Termodinâmica 2, você deve saber relacionar essa derivada com um gráfico. E relembrando alguns conceitos de cálculo 1, você pode olhar essa derivada da seguinte maneira. Então, eu posso colocar isso num gráfico, num eixo XY, lembrando que a variável dependente é o nosso y, nesse caso o ln de Psat. No caso da nossa variável independente, nós temos o x, e nesse caso ela refere-se a 1 sobre t. Lembrando que, se você observar que essa derivada resulta em um valor negativo, porque nós temos menos ΔH de vaporização sobre R, uma derivada negativa significa que esta curva ela seja decrescente. Então, a gente poderia ter algo semelhante a isto no gráfico. E observe que, dos resultados que nós obtivemos na primeira parte da aula de número 2, a gente viu que sempre o gráfico de Clausius-Clapeyron vai resultar em uma reta. Então, é importante que nós relembremos nesse momento alguns detalhes sobre a equação da reta. A gente já viu que uma equação de reta tem o seguinte formato: y igual a ax mais b, em que a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Se você lembra das aulas de cálculo, o coeficiente angular, nesse caso o a, também pode ser representado como uma derivada, um dy dx. Nesse caso, para o exercício que nós estamos tratando, o nosso dy dx é o dln de Psat em função de 1 sobre t. Então, o que nós vamos fazer agora é tratar os dados fornecidos no enunciado do problema de maneira a obter esta reta com os pontos experimentais, e aí a gente vai colocar uma linha de tendência para a gente descobrir qual é essa equação da reta. E para isso, nós vamos continuar o nosso exercício lá no Excel. Então, nós já estamos aqui na planilha do Excel para fazer o cálculo da determinação da entalpia de vaporização do trimetilgálio. Você pode perceber que nós colocamos 4 colunas, sendo as duas primeiras na cor laranja, de temperatura em Kelvin e pressão de saturação em kilopascal. Tá? O que nós vamos fazer agora é transportar os dados do enunciado do problema para essas duas colunas. Então, vamos fazer aqui, pronto. Então, temos os dados dispostos e agora nós vamos tratar esses dados, ou seja, fazer algumas modificações matemáticas de modo que eles se assemelhem à equação de Clausius-Clapeyron. Então, o que nós precisamos fazer é fazer o inverso da temperatura. Para isso, a gente faz o igual nesta célula, digita 1 dividido, e aí a gente vai marcar
a célula onde nós temos a informação de 250 Kelvin. Tá? Vai aparecer a identificação da célula B4 e aí a gente pode dar um Enter. Bem, aqui já é o inverso de 250. Se a gente vir nesse quadradinho aqui no final, quando ele mudar para uma cruz preta, a gente pode arrastar e o procedimento de cálculo é replicado para as demais temperaturas. No caso da pressão, a gente vai usar a função ln, abre parênteses, que é o ln deste valor, né? Pronto, a gente já tem agora o valor do ln de 2,04 e se eu der um duplo clique aqui no quadradinho que já se transformou em cruz, eu tenho os demais valores. Agora, nós precisamos verificar como nós vamos fazer a inclusão do gráfico. Tá? Eu sei que muita gente não sabe fazer a inclusão de gráficos no Excel, então eu vou fazer desde o começo. Para a gente inserir um gráfico, então eu vou inserir, e geralmente como nós temos dados experimentais aqui em forma de pontos, eu vou usar o tipo dispersão, que é a identificação desse conjunto de dados por meio de pontos. Vou deixar ele aqui de lado, e aí clicando nesse retângulo branco que apareceu, eu vou em selecionar dados. Aqui eu vou identificar para o Excel quem são os dados do eixo X e os dados do eixo Y. Então eu clico em adicionar e aí eu vou identificar aqui os dados do eixo X. Nesse caso, o eixo X são esses valores, certo? E os dados do eixo Y são esses valores. Quando eu clicar, der o Enter, eu tenho aqui os dados colocados. Bem, é importante você também formatar o seu gráfico para que ele não fique todo esse espaço branco aqui sem informação. Então eu vou formatar o eixo e vou falar para que ele comece não do zero, para que ele comece de 0,03. Então, acho que eu poderia, 0,03, está ótimo. Então aqui eu tenho a informação de todos os pontos e agora é importante a gente colocar os eixos neste gráfico. Então, geralmente não tem este título no gráfico, eu acabei de deletá-lo. Veja que aqui esse gráfico ele aparece como uma caixa, então a gente pode retirar essa caixa em formatar a área do gráfico, borda e clicar em sem linha, então ele vai aparecer assim de uma forma mais elegante. Você também pode mudar o estilo da letra, por exemplo, eu cliquei no gráfico, vou colocar aqui Arial, e vamos colocar também os nomes dos eixos. Então, para isso, eu clico em Design do gráfico, venho aqui em Elemento do gráfico, Títulos dos eixos, vamos colocar o eixo X é 1 sobre a temperatura, e o eixo Y, vamos fazer aqui de novo, eixo Y é o ln de P. Tá? Vamos colocar aqui em maiúsculo P SAT. Pronto. Aí, para finalizar o exercício, eu preciso descobrir qual é a equação da reta para esses pontos. Então, eu posso clicar nos pontos e clicar mais uma vez com o botão direito do mouse e adicionar uma linha de tendência. Essa linha de tendência eu quero que seja uma tendência linear e que apareça aqui no gráfico também a equação da reta e o valor do r quadrado no gráfico. Então aqui eu tenho como que os dois eixos, o eixo X e o Y, se relacionam. Então veja, essa equação da reta nos diz o seguinte: o ln de Psat ele é igual à seguinte conta, ao seguinte cálculo, menos 4.222,1 vezes 1 sobre t,
mais 17,556. Perceba que o valor que nós encontramos do R², esse daqui é o fator ligado com a correlação dos dados. Então, realmente, essa tendência que foi encontrada é uma tendência linear, e toda vez que esse valor do R² ele for próximo de 1, significa que aquela tendência estabelecida ela é observada nos seus dados experimentais. Bem, o que nós vamos fazer agora é levar esta equação conosco para fazer a análise do ΔH de vaporização. Então, nós trazemos a equação que foi obtida no Excel e observe que o valor do A, ou seja, o coeficiente angular que nós obtemos na equação da reta é igual a menos 4.222,1. Bem, este valor é o DLN de PSAT em função de 1 sobre T. E como a gente viu também, esse valor equivale a menos ΔH de vaporização sobre R. Então, o que eu vou fazer agora nesse momento é só fazer um tratamento matemático dessa equação. Eu vou passar esse R que está dividindo, vou passar ele multiplicando esse valor para a gente obter o valor do ΔH de vaporização. Então, eu tenho 4.222,1 vezes o R. Veja que aqui eu já deixei as unidades em evidência, então eu coloquei a unidade da inclinação da reta, que é Kelvin, e o valor do R, que é 8,314 Joule por mol Kelvin. A unidade de Kelvin ela é cancelada, e fazendo essa multiplicação, a gente chega na resposta de 35,1 kJ por mol. Então, veja como é simples determinar a entalpia de vaporização da substância usando a equação de Clausius-Clapeyron. Se você ficou com alguma dúvida deste exercício, por favor, deixa nos comentários que a gente vai responder. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de clicar no botão inscrever-se para receber as nossas atualizações. A todos vocês que assistiram esse vídeo, o meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.